Olá pessoal, vamos à resolução do nosso exercício 27.7 do CIAS, 14ª edição. Nesse problema ele diz que você tem uma carga de 7,80 microcoulombs. Sobre essa carga atua uma força de 7,60 milinewtons na direção de I, menos 5,20 milinewtons na direção de K. Essa partícula carregada, ela tem uma velocidade de menos 3,80 vezes 10 a terceira metros por segundo na direção de J. E aí o que é que pede o nosso problema? No item A, ele pergunta quais são as componentes do campo magnético, componente X, Y e Z. No item B, ele pergunta se há componentes indeterminadas, então, se tem componentes dessas aqui, X, Y e Z, que eu não consigo determinar o valor delas. E no item C, ele pergunta qual é o valor do produto escalar do campo magnético com o vetor força e qual vai ser o ângulo entre esses dois vetores. Então vamos lá, né? Vamos para o nosso item A. Primeiro, para a gente resolver esse nosso problema, do nosso item A, eu tenho que calcular o valor da força utilizando a equação que a gente tinha trabalhado inicialmente da força magnética. Vamos trabalhar de forma vetorial. Então, nós temos que a força F ela vai ser dada como sendo a carga vezes o produto vetorial da velocidade com o campo magnético. Nesse caso aqui, eu vou escrever esse produto vetorial na forma de um determinante, em que, na primeira linha, eu coloco os meus vetores unitários, I, J e K. Na segunda linha, eu coloco as componentes do meu primeiro vetor, no caso do vetor velocidade, componente V de X, V de Y e V de Z. E na última linha, eu coloco as componentes do meu campo magnético, B de X, B de Y e B de Z. Analisando nosso problema, nós já podemos definir o valor de alguma daquelas componentes. Vejamos que a velocidade da minha partícula, ela só tem componente em J, só tem componente Y. Então, eu já posso dizer que a minha componente X da velocidade e a componente Z da minha velocidade vai ser exatamente igual a zero. E a partir disso aí a gente vai calcular o valor das outras componentes, né? Então vamos lá, né? Com isso daqui eu posso determinar, por exemplo, a componente X da minha força. A componente X da força vai ser dada como sendo I vezes V de Y vezes B de Z menos I vezes 0 vezes B de Y. I vezes 0 vezes B de Y vai ser igual a zero. Então, eu vou simplesmente ter a componente V de Y vezes B de Z. A minha componente Y da força é dada como sendo J vezes 0 vezes B de X, que vai dar igual a zero, J vezes V de X, que é zero, vezes BZ, que também vai ser igual a zero. Então aqui eu tenho um valor de zero. E o meu F de Z, ele vai ser dado como sendo K vezes 0 vezes B de Y, que vai dar igual a zero, menos V de Y, B de X. Então aqui vai ficar menos V de Y vezes B de X. Essas daí são as três equações que eu posso retirar dessa equação desse produto vetorial. Vamos ficar logo calcular o B de X. B de X ele vai ser dado como sendo menos F de Z dividido por V de Y.
F de Z tem um valor de menos 5,20 vezes 10 elevado a menos 3 newtons, dividido pela velocidade de 3,80 vezes 10 elevado à terceira. Quando substituir esses valores na calculadora, nós encontramos um valor igual a menos 0,175 Tesla. A minha componente B de Y vai ser dado como sendo? Não dá para saber, né, pessoal? A gente tem uma equação que trabalha com B de X, você tem uma equação que trabalha com B de Z, mas não tem nenhuma equação que trabalha com B de Y. Então, nós não sabemos qual é o valor de B de Y. O B de Z, ele vai ser dado como sendo F de X dividido por V de Y. F de X mais 7,60 vezes 10 elevado a menos 3 newtons dividido pela velocidade de 3,8 vezes 10 elevado à terceira metros por segundo. Com isso, nós encontramos um valor de menos 0,256 Tesla. Então, a componente X nós encontramos, a componente Z nós encontramos e a componente Y você não tem como determinar o valor dela. Então, nós partimos agora exatamente para o nosso item B. O item B, ele pergunta, há componentes indeterminadas? Sim. A componente indeterminada é exatamente a componente B de Y. E para finalizar, a questão pede que encontremos o produto escalar do campo magnético com o vetor força. E aí, para calcular esses valores, é muito simples. O produto escalar nada mais é do que o produto componente a componente. Então, você vai ter B de X vezes F de X mais B de Y vezes F de Y mais B de Z vezes F de Z. Então, nós temos que B escalar F vai ser dado como sendo B de X tem um valor de menos 0,175 Tesla e F de X tem um valor de 7,60 vezes 10 a menos 3 newtons. Quando nós fizermos esse produto aqui, positivo com negativo, nós vamos encontrar um valor de menos 1,33 vezes 10 elevado a menos 3. B de Y vezes F de Y vai ser igual a zero, porque o nosso F de Y vai ser igual a zero, então independente de qual seja o valor de B de Y, esse produto vai ser sempre igual a zero. E B de Z mais F de Z, B de Z tem um valor negativo. F de Z também tem um valor negativo, então vai ser mais, quando nós fizermos esse produto aqui, 0,256 vezes 5,20 vezes 10 elevado a menos 3, nós vamos encontrar um valor de 1,33 vezes 10 elevado a menos 3. Consequentemente, nós vamos encontrar que o nosso produto escalar de B com F vai ser igual a zero. Se o produto escalar entre dois vetores é igual a zero, isso significa que o ângulo entre esses dois vetores vai ser um ângulo de 90 graus. Esse resultado, pessoal, já era um resultado esperado. Se a gente lembrar que, quando a gente vai calcular o produto vetorial da velocidade com o campo magnético, o vetor resultante é um vetor força, quando a gente multiplica pelo valor da carga. Mas o produto resultante de um produto vetorial, ele vai ser sempre perpendicular aos dois vetores que o formaram.
Então, se você tiver um vetor A nessa direção aqui, um vetor B nessa outra direção, necessariamente, quando eu calculo o produto vetorial entre eles, o meu vetor resultante vai ser perpendicular tanto ao primeiro quanto ao segundo vetor que formaram o nosso terceiro vetor. O nosso vetor F ele vai ser sempre perpendicular tanto ao campo magnético quanto à velocidade da nossa partícula. E aí, com isso, a gente encerra a resolução do exercício 27.7. Até o próximo exercício, pessoal.